Oi, tudo bem? Tô aqui de volta, o Gordo, do Luz e Câmera. Hoje a gente vai falar sobre uma das maiores lendas do cinema mundial. A gente vai falar sobre Charlie Chaplin. Para isso, a gente trouxe um dos membros fundadores do Cineclube Incinerante aqui da cidade. Ele ajuda a fomentar cinema e cultura há muito tempo. E é advogado, tá? A gente conta hoje no programa com o Edson Murato. Para começar, Edson, qual é a importância do Chaplin na sua vida? Minha relação com o Charles Chaplin começou muito cedo, de uma idade muito tenra, assim. Era por volta de 12 ou 13 anos que passou na Globo o Festival Carlitos. E eu fiquei sabendo depois que durante décadas, né, os filmes do Chaplin eles saíram de circulação por uma disputa de direitos autorais e passaram a ser reexibidos, né, no mundo a partir da década de 70 e no Brasil a partir da década de 80. Até então se tinha o Chaplin como uma referência, fotos, imagens esparsas, e nesse Festival Carlitos passou diversos filmes dele. Não todos, mas diversos filmes dele. E aí foi uma paixão à primeira vista, assim. Me marcou demais. Aí eu entendi o que significa ser um gênio em qualquer tipo de arte. Então, o primeiro grande gênio numa arte específica que é o cinema, que eu conheci foi o Chaplin. E isso marcou definitivamente na minha vida, assim. Ó. Acho que a minha vida de cinéfilo começou com essas obras do Chaplin do Festival Carlitos. E acho que ele virou não só um ser mitológico na minha vida, como uma referência, assim, tanto o Chaplin, o artista, mas principalmente a sua grande criação, que é o Carlitos. É sabido, né, Edson, que a nossa vida é feita de memórias, né? Essas memórias afetivas vinculadas a um personagem como o Carlitos, que é tão doce, tão suave, não faz falta hoje em dia? Tem muitas memórias que são ligadas com eles. De começar a minha cinefilia, porque a partir do Chaplin comecei a ter um outro olhar para os filmes. Isso é muito interessante, né? Porque eu era muito novo, né? Então não tinha essas referências cinéfilas. E acho também incrível, né? De ter me identificado, né? Com um filme que afinal de contas era mudo, né? E em preto e branco. E retratando um tempo e um lugar muito distante da minha realidade na época. Mas porque eu acho que o Carlitos ele entra no território dos mitos. Acho que ele representa um grande arquétipo moderno, então por todas as histórias como são narradas, então acho que cria essa identificação. Criou comigo que ela se torna uma identificação atemporal, porque é a forma de narrar, né, aquelas aventuras, né, e as desventuras, né, do Carlitos, e aquela ligação entre o que é o sentimental, que faz parte muito dos eventos trágicos da vida, mas ao mesmo tempo cômico, né, aquela figura rebelde. Então essa junção da comicidade e dramaticidade é que acho que cria um humanismo, né, na obra do Chaplin e no personagem Carlitos. Edson, a gente sabe que sensibilidade, doçura e empatia são coisas bem corriqueiras na obra do Chaplin, né? Ele fala, ele desenvolve muito bem sobre isso nos filmes. É impressão minha ou a gente está ficando cada vez mais frio? Eu acho que o Carlitos, ele nos resgata muitas coisas que a gente, né, nesse mundo moderno, o mundo do trabalho capitalista, esses modos de produção e principalmente essas novas tecnologias, né, um mundo que é muito rápido. Eu acho que o Carlitos representa, ele nos resgata a nossa humanidade que ele tende a se perder por causa desses motivos todos e por causa das repressões, sejam políticas, sejam sociais, familiares. Então, o nosso corpo ele fica um corpo aprisionado, né, encouraçado, né? Como já dizia o psicanalista, o psiquiatra Reich, né? Essa persona do Carlitos, eu acho que ela faz com que a gente resgate essa energia vital de estarmos ativos, vivos, alegres, né, rebeldes, né, com corpo em movimento. Então, nos últimos anos eu empreendo muito um estudo, né, do Carlitos a partir da sua corporalidade, da sua máxima expressividade. Então, acho que a grande contribuição, e a gente vai perceber isso com esse outro olhar, né, da obra do Chaplin, é a forma como ele trabalha com o corpo.
Eu acho que isso é uma lição que vale para qualquer um dos espectadores, né, do Carlitos. Saber que nós podemos extrair o máximo da expressividade a partir do corpo. E eu acho também que isso é uma das grandes contribuições do Chaplin para a história do cinema. Se a gente pensar e observarmos bem, talvez nenhum ator preencheu a tela do cinema de uma forma tão orgânica, tão central, tão imprescindível. É quase que impossível assistir um filme do Chaplin e tirar o Carlitos da cena. Em contrapartida, assim, a presença do Carlitos, ele engrandece qualquer filme. O Chaplin, enquanto cineasta, era um cineasta até convencional. Pegava aqueles métodos nascidos do Griffith e ele não foi um grande inovador. Agora, a criação do personagem Carlitos, sim, eu acho que aí reside o gênio do Chaplin. A mímica, a pantomima, a máxima expressividade. Isso eu acho que representa a genialidade do Chaplin. Voltando para a obra do Chaplin, Edson, quais os momentos mais marcantes para você? O Chaplin, ele tem vários momentos marcantes. Eu situo assim a obra do Chaplin assim de algumas, vamos separar em alguns momentos, né? Eu classifico como 3 grandes momentos, né? São os filmes antes de 1921, né? Que são os primórdios, né? Lembrando que o Chaplin ele começou a filmar em 1914, né? E filmou até 1966. Então e fez mais de 70 filmes. Então essa primeira fase é a fase que ele fez muitas curtas-metragens, né? Dezenas e dezenas de curtas-metragens de um rolo, um ou dois rolos. Então eram filmes que ele fazia em uma semana. É por isso que é esse grande número. Então, acho que na primeira fase ele está lapidando o personagem, sabe? A comicidade, né? Aperfeiçoando a sua técnica, tanto como mímico, mas também como cineasta. Tá? E a partir de 1921, com o filme O Garoto, e que estende até mais ou menos 41, O Grande Ditador, eu acho que é a grande fase das obras-primas do Chaplin. Todos os filmes ali, quase todos na totalidade, são obras-primas. E depois de 41, depois que ele deixa o personagem Carlitos, aí ele faz mais 4 filmes, né? Já no exílio. E aí é a parte final, né? Da obra do Chaplin. E os momentos marcantes são diversos, né? Mas eu vou lembrar de 3 cenas que eu acho que são bastante icônicas e que figuram entre os meus prediletos. Existe uma cena muito forte, muito bonita, né? No filme O Garoto, em que o garoto e o vagabundo eles são separados. Talvez aquilo ali tem traços muito biográficos do próprio Chaplin, então ele carregou naquela dramaticidade. E o garoto, que é interpretado pelo Jack Coogan, né, ele dá um show. Então ambos nessa sequência eles dão é um dos momentos mais sublimes da história do cinema. Um outro momento que eu acho seminal é o final do filme Luz da Cidade. Talvez o melhor final da história do cinema seja nesse filme. E nesse caso, né, ele parte pro sentimental, né? Pro sentimental e a doçura. Então, plasticamente é um final extraordinário e dentro do contexto do filme também ele é um fechamento perfeito. E eu vou lembrar de uma cena que talvez é pouco lembrada, mas que eu acho que é uma das cenas mais engraçadas do Chaplin, que é uma sequência do filme O Circo, de 1927, em que o personagem Carlitos, né, que ele vira um limpador de jaulas dos animais e ele fica preso com os leões. Então, eu acho que talvez seja o ápice assim da sua genialidade como gagman, né? Então, eu vou ficar nesses 3 momentos. Bom, Edson, obrigado por ter participado. Assim como você, a gente só quer fomentar artes e cultura na cidade. Para pôr um fim, pelo menos na nossa conversa agora, conta pra gente quais são os filmes obrigatórios na obra do Chaplin. Quais são os filmes obrigatórios do Chaplin? Eu já falei um pouquinho que eu acho que aquelas obras que são de 1921 a 1941 é a grande fase do Chaplin. Mas eu vou elencar
né, alguns filmes que eu acho incontornáveis, assim, não só nas obras do Chaplin, mas como da história do cinema. Eu posso citar O Garoto, né, que é o primeiro grande filme dele, né? É o primeiro filme que é um longa-metragem que ele une a comicidade e o melodrama. Em seguida ele fez O Circo, que é talvez um dos menos lembrados, mas um dos melhores, um dos mais engraçados, eu considero o mais engraçado. Em Busca do Ouro, é um longa-metragem. O Garoto, apesar de ser longa-metragem, ele dura 1 hora e pouco. Este dura 1 hora e meia, então ele é uma grande produção. Luz da Cidade, né, que muitos críticos e apreciadores, e eu mesmo considero uma obra-prima. Tempos Modernos, sátira social e política, né? Talvez um dos mais lembrados, assim, principalmente pela esquerda. O Grande Ditador, né? É um filme pacifista e muito antes do surgimento do Hitler, né, ter sido conhecido como o grande fascínora, o ditador, o Chaplin já fez uma obra, né, que o atacava frontalmente. Então é um filme muito importante. E fora esses, eu acho que tem que assistir Monsieur Verdoux, né, que ele fez, já não mais com o personagem Carlitos, que é um filme de humor negro muito bom, e talvez seu grande melodrama, que é Luzes da Ribalta, feito no exílio em 1952, e é um belíssimo filme. Eu vou registrar talvez 2 filmes, curta-metragens, que talvez as pessoas não se lembrem muito, mas que eu recomendo até para as pessoas procurar no YouTube, que é o filme Pastor de Almas, que é uma pequena obra-prima, né, é um dos marcos do cinema do Chaplin, e o filme Vida de Cachorro, um belo filme, que às vezes é um pouquinho esquecido, vale a pena porque ele lembra muito até o Garoto. Então, são esses que eu pincelo, assim, como as obras, as grandes obras do Charles Chaplin. Bom, obrigado Edson, obrigado mesmo por ter ajudado a gente a falar sobre Charles Chaplin e a sua obra maravilhosa. Você não sabe quanto me faz lembrar da minha infância quando eu falo de Charles Chaplin. Bem, é o final mesmo do programa de hoje. Curte aí, compartilha, toca o sininho para receber as notificações, dá um like pra gente, ou dislike, não tem problema. A gente entende se você não gostou de alguma coisa. O importante é trazer pra gente as suas opiniões. Ajuda pra caramba.